Calma, eu sou médica. Essas palavras foram ditas segundos antes de salvar uma vida. Mas o que ninguém sabia é que aquela babá nunca foi só uma babá. Ela havia enterrado o jaleco e o passado. Só não imaginava que naquela casa a dor teria outro nome e uma nova chance. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Lívia Fernandes chegou à mansão da família Moreira numa manhã nublada, segurando uma pequena mala e vestindo roupas simples, porém impecáveis. Foi recebida por uma funcionária que lhe indicou o quarto com pressa, como se ali ninguém tivesse tempo para formalidades. O casarão, erguido no interior de São Paulo, era silencioso demais para uma casa com uma criança. Um silêncio tão denso que parecia esconder algo mais profundo do que o luto. Caio, de apenas 6 anos, havia perdido a mãe recentemente num acidente. Desde o enterro, não pronunciava uma única palavra. Sentava-se sozinho no jardim, empilhava peças de Lego sem olhar para ninguém. A guarda provisória estava nas mãos da tia-avó, Helena, uma advogada severa que fazia questão de manter tudo sob controle, menos o coração. Lívia, discreta e reservada, não deu explicações. Seu currículo impressionava, mas ela parecia fugir de qualquer conversa que envolvesse seu passado. Pediu apenas espaço. Começou aos poucos, preparava os alimentos com carinho, dobrava as roupas com cuidado e, ao fim do dia, se sentava no chão ao lado de Caio, com lápis de cor e folhas em branco. Caio não reagia, mas também não se afastava, e isso já era um sinal. Do alto da escada, Helena observava com desconfiança. Já Otávio Moreira, avô do menino, dono de uma rede de clínicas e tão frio quanto o mármore daquela casa, sequer desceu para ver quem era a nova babá. Naquela noite, o silêncio não parecia mais o mesmo. Algo havia mudado e estava apenas começando. O som do relógio antigo da sala era o único a marcar o tempo naquela casa onde os dias pareciam sempre iguais. Helena Moreira caminhava apressada pelo corredor, pastas em mãos, passos firmes e olhos atentos aos mínimos detalhes. Desde a morte da sobrinha, ela se tornara a responsável legal por Caio, embora nunca houvesse se imaginado exercendo esse papel. Para ela, tudo precisava estar sob controle. O inventário, as contas, os funcionários, a agenda de visitas e agora... aquela mulher que surgira de lugar nenhum e começava a ganhar espaço demais na vida do menino. Otávio permanecia recluso no escritório dos fundos. Passava os dias atendendo ligações, assinando papéis, coordenando a administração de suas clínicas à distância e evitando qualquer aproximação emocional com o neto. Sua frieza não era novidade para ninguém, mas desde a tragédia tornara-se quase uma barreira intransponível. Falava com Helena apenas o necessário e com os funcionários menos ainda. Caio era uma presença que ele parecia não saber como lidar e se recusava a admitir que aquilo o machucava. Naquela tarde, Helena entrou sem bater no escritório, como fazia desde sempre. Encontrou o irmão diante do computador, mas com o olhar perdido na tela. Largou a pasta sobre a mesa e cruzou os braços. "Você não vai participar da reunião com a psicóloga hoje?" Otávio desviou o olhar. Pegou a caneta e assinou um dos papéis. Ela já disse que não adianta forçar. Caio não responde. Talvez porque ele sinta que está sendo tratado como um caso clínico. Rebateu Helena com impaciência. Ou porque ele não tem ninguém aqui que se preocupe com o que ele sente de verdade. Otávio a encarou por alguns segundos. E você acha que tem? Helena respirou fundo, como se engolisse a raiva. Estava cansada de ser a única a tomar decisões, resolver pendências, cuidar do menino e ainda aguentar o distanciamento emocional do irmão. Mas, por algum motivo, não conseguia abrir mão de estar ali. Eu faço o que precisa ser feito. Ao contrário de você, que foge. Eu não fugi, respondeu ele em tom baixo. Eu só não sei como me aproximar. O silêncio entre os dois foi interrompido por um leve som vindo da janela.
Lá fora, no gramado, Caio desenhava com Lívia, ambos sentados sob a sombra de uma árvore. O menino ainda não falava, mas agora aceitava a presença dela. De tempos em tempos, olhava nos olhos dela por breves segundos. Era mais do que qualquer profissional contratado havia conseguido. Ela é esperta demais para ser só uma babá, disse Helena, ajeitando a manga da blusa. E daí? Otávio respondeu, sem tirar os olhos da cena lá fora. Caio está melhor com ela do que com qualquer psicólogo que você pagou até agora. Helena não respondeu. Sabia que pela primeira vez o irmão tinha razão. Mas isso só aumentava seu incômodo. Ela não confiava em pessoas que chegavam com histórias mal contadas. E Lívia era um enigma que começava a incomodá-la. Não havia detalhes sobre sua vida anterior, nenhuma referência familiar, nenhum comentário espontâneo sobre o passado. Tudo nela era contido, calculado e, ao mesmo tempo, absurdamente humano com Caio. Era impossível ignorar. Naquela noite, enquanto os funcionários já recolhiam a mesa do jantar, Lívia ajudava Caio a guardar os brinquedos. O menino tocava nos objetos com cuidado, como se cada peça tivesse importância. De repente, parou diante de uma miniatura de ambulância. Ficou olhando por alguns segundos. Lívia se abaixou ao lado dele. Essa é importante para você? Perguntou em voz baixa, quase num sussurro. Caio não respondeu. Apenas colocou a ambulância de lado, perto de um caderno de desenhos e voltou a guardar o restante. Aquilo poderia parecer um gesto qualquer, mas para Lívia era uma escolha consciente. O menino estava mostrando sinais de memória seletiva, de vínculo emocional com determinados objetos. Um processo lento, mas promissor. No corredor, Helena observava sem ser vista. Algo naquela cena a desconcertava. Por um momento, sentiu inveja da forma como aquela mulher, sem esforço aparente, conseguia alcançar onde ninguém mais conseguia. Ela própria já havia tentado de tudo: escolas, terapeutas, brinquedos novos, mas nunca recebeu sequer um olhar direto do sobrinho. Só que o que mais lhe doía não era a conexão entre os dois. Era não entender por que uma mulher com aquela sensibilidade e conhecimento havia se escondido atrás de um cargo de babá. Mais tarde, no escritório, Helena voltou a tocar no assunto. Você deveria investigar essa mulher, disse a Otávio. Pode estar se aproveitando da situação. Você sabe como essas coisas funcionam. Gente que vem do nada, se infiltra, conquista a criança. E depois? Otávio se levantou, caminhou até o bar e serviu um copo de água. Ou talvez ela só esteja cuidando dele como ninguém mais foi capaz até agora. Helena o olhou fixamente. Você vai mesmo arriscar? Otávio deu um leve gole no copo e respondeu sem olhar para ela. Talvez a gente já tenha arriscado demais. Quando deixou ele se sentir sozinho esse tempo todo. Helena não respondeu, porque naquele instante ela soube que algo estava mudando e que talvez, pela primeira vez, não fosse ela quem estivesse no controle. Lívia sabia esperar. Era algo que aprendera na marra, na vida e também na medicina. Nem todo paciente está pronto para ser curado. Alguns apenas precisam de alguém que fique por perto até que consigam respirar sem dor. E Caio, embora ainda mergulhado no silêncio, começava a dar pequenos sinais de presença. Era como uma flor nascendo em meio ao concreto. Ninguém ouve o som, mas a mudança está ali. Ela passou a observar a rotina do menino com atenção. Sabia que ele gostava de desenhar, então sempre deixava papéis e lápis à disposição. Não insistia, não fazia perguntas. Algumas vezes, ele apenas rabiscava formas sem sentido. Outras, criava figuras repetidas, árvores, casinhas, pessoas de mãos dadas. Quando Caio deixava os desenhos no chão, ela os recolhia, dobrava com cuidado e guardava numa caixa que escondia no fundo da gaveta. Aquilo era mais do que papel colorido. Era o que ele não conseguia dizer com palavras. O vínculo entre os dois não aconteceu de forma repentina, mas sim em gestos sutis. Lívia passou a preparar as refeições com um toque mais caseiro.
evitando comidas industrializadas e decorando os pratos com desenhos feitos de legumes. Caio, aos poucos, começou a aceitar o que antes recusava. Um dia, mordeu uma panqueca em forma de dinossauro e olhou para ela com um olhar quase cúmplice. Lívia sorriu sem dizer nada, como se aquele gesto já fosse suficiente. No jardim, ela passou a caminhar ao lado dele em silêncio. Às vezes, levava um livro de figuras, outras, apenas sentava na grama e olhava o céu. Era sempre ele quem decidia se aproximava ou não. Em um desses dias, Caio deitou a cabeça no colo dela, por alguns minutos. Foi o bastante para que Lívia segurasse as lágrimas, não por pena, mas por reconhecimento. A dor dele falava a mesma língua da dela. Otávio observava de longe. Disfarçava, olhando pela janela do escritório ou passando casualmente pelo corredor. Ainda não trocara mais do que 2 palavras com Lívia desde sua chegada, mas era evidente que o comportamento de Caio o afetava. Vê-lo mais tranquilo, mais aberto, o desarmava sem que percebesse. Só não sabia como expressar o que sentia, nem se tinha o direito de tentar. Certa tarde, ao sair do escritório, Otávio cruzou com Lívia no corredor. Ela vinha com um cobertor nas mãos e um livrinho infantil debaixo do braço. Ele hesitou por um instante, mas falou. Ele parece mais calmo. Desde que você chegou, Lívia parou, surpresa por ouvi-lo. Ele só precisava de tempo, respondeu com serenidade. E de alguém que não estivesse esperando que ele dissesse algo o tempo todo. Otávio assentiu, sem saber como continuar aquela conversa. Estava acostumado a negociações complexas, decisões cirúrgicas e discursos duros. Mas diante daquela mulher, com olhar firme e voz mansa, tudo o que ele dizia parecia pequeno. Helena, por sua vez, começava a perder espaço. Tentava manter a rotina de visitas aos advogados, fazia questão de repassar os compromissos da casa com rigidez e exigia relatórios de tudo. Mas sua autoridade já não causava o mesmo impacto. Os funcionários passaram a buscar instruções com Lívia quando Caio estava envolvido. Até mesmo o motorista, ao notar o apego do menino à babá, passou a perguntar se ela queria que ajustasse a cadeirinha do carro. Aquilo a incomodava mais do que admitia. Numa noite chuvosa, ela bateu à porta do quarto de Lívia com passos apressados. A babá abria a gaveta guardando alguns brinquedos. Helena entrou sem esperar convite. Você vai continuar fingindo que isso aqui é só um emprego qualquer? Lívia fechou a gaveta com calma. Eu não estou fingindo nada. Está assim, insistiu Helena. Você chegou aqui cheia de silêncio, mas claramente sabe muito mais do que uma babá comum. E Caio está reagindo a você de um jeito que ele não teve nem com a própria mãe nos últimos meses de vida. O que você quer? Lívia respirou fundo antes de responder. Eu não quero nada. Só estou cuidando dele. E por quê? A pergunta pairou no ar, mas Lívia não respondeu. Apagou a luz do quarto de Caio, que já dormia, e se retirou calmamente. No dia seguinte, Caio desenhou uma figura nova. Era uma mulher de vestido azul, com o cabelo preso em coque e um menino de mãos dadas com ela. Ao fundo, uma casa e uma árvore. Ele não mostrou o desenho a ninguém, mas deixou o papel em cima da cama antes de sair com Lívia para o jardim. Helena viu o desenho ao passar pelo quarto. E ali, pela primeira vez, sentiu que talvez já fosse tarde para retomar o controle daquilo que um dia imaginou comandar. Otávio, naquele mesmo instante, assistia da varanda à cena no gramado. Caio corria ao redor de Lívia, rindo, sem som, mas com expressão viva. E ele, parado ali com as mãos nos bolsos, percebeu que havia perdido muito mais do que imaginava. Mas algo novo estava nascendo, mesmo que ainda não soubesse como cuidar disso. A manhã começou com papéis espalhados sobre a mesa de reuniões da casa. Otávio receberia 2 dos seus advogados para tratar da guarda de Caio e da sucessão patrimonial.
O clima era tenso, mesmo antes da chegada dos convidados. Ele acordara com uma sensação estranha no peito. Não era dor, nem cansaço. Era algo diferente, como um peso que se espalhava devagar, avisando que algo estava por vir. Mas ele ignorou, como sempre fazia com tudo que parecia emocional demais. Helena, como de costume, antecipou os passos. Já estava pronta antes mesmo de Otávio descer, revisando os documentos, ligando para o cartório, mandando mensagens para o contador. Desde a morte da sobrinha, passara a agir como se a casa dependesse exclusivamente dela. E, em partes, dependia. Otávio ainda era o nome por trás do império das clínicas, mas Helena era quem movimentava as engrenagens da estrutura familiar com punhos de ferro. Durante a reunião, as divergências surgiram cedo. Otávio manifestou pela primeira vez diante dos advogados a intenção de pedir a guarda definitiva de Caio. Helena interrompeu antes mesmo que ele terminasse a frase. Você mal sabe o que ele gosta de comer, nunca levou o menino a uma consulta, nunca nem o colocou para dormir e agora quer a guarda? Eu sou o avô dele, Helena, rebateu Otávio, sem levantar a voz, mas com firmeza. E sou mais próximo da mãe dele do que você jamais foi. Proximidade não se mede por sangue, retrucou ela, os olhos faiscando. Se medisse, Caio estaria falando há meses. Otávio recuou ligeiramente na cadeira. Aquilo o acertou como um soco, embora tentasse esconder. Sentiu uma fisgada leve no peito, mas respirou fundo e desviou o olhar para os papéis. Os advogados se entreolharam, sem saber se intervinham. A tensão parecia densa demais para ser apenas jurídica. A reunião se estendeu além do previsto. Ao final, Otávio dispensou os dois homens com um aceno e permaneceu sentado, imóvel por alguns minutos. Sentia o corpo mais pesado. O peito parecia apertado, como se o ar não entrasse direito. A cabeça latejava e a vista ficou levemente embaçada. Mesmo assim, levantou e subiu as escadas lentamente, apoiando-se no corrimão. Precisava de silêncio. Ao entrar em seu quarto, sentou-se na poltrona próxima à janela. Tentou soltar o nó da gravata, mas as mãos tremiam. Fechou os olhos por um instante. Um suor frio escorreu pela nuca. Quando se levantou para pegar o celular, sentiu uma pontada aguda no lado esquerdo do peito. Cambaleou, se apoiou na cômoda, mas as pernas falharam. Caiu com um baque surdo. O som foi abafado pela espessura do tapete, mas Helena, que passava pelo corredor, ouviu algo estranho. Abriu a porta com força e o encontrou caído no chão, ofegante, o rosto pálido e o olhar perdido. Entrou em pânico. Tentou ligar para o SAMU, mas as mãos tremiam tanto que mal conseguia digitar os números. Lívia, que vinha do quarto de Caio com um copo de suco nas mãos, ouviu o barulho e correu até o cômodo. Assim que entrou, largou o copo no chão e ajoelhou-se ao lado de Otávio, analisando rapidamente a situação. Helena, em desespero, tentou afastá-la. Sai! Você não pode encostar nele. A ambulância já está vindo. Fica calma, disse Lívia, com a voz firme, sem hesitar. Eu sei o que estou fazendo. Você é só uma babá. Lívia a encarou por um segundo e respondeu sem elevar o tom. Calma, eu sou médica. As palavras cortaram o ar como um estalo. Helena ficou em choque, imóvel, encarando aquela mulher que até então parecia apenas uma cuidadora silenciosa. Lívia já estava em ação. Checou a pulsação, avaliou a consciência, verificou os sinais de respiração. Elevou as pernas de Otávio, soltou a camisa e começou manobras de estabilização. Suas mãos não tremiam. Sua expressão era séria, concentrada. O instinto que ela havia enterrado voltava agora com precisão cirúrgica. Otávio tentava falar algo, mas não conseguia. Seus olhos se fixaram nos dela. E pela primeira vez desde que a conheceu, sentiu algo que não era controle. Era entrega. Ele estava à mercê de alguém. E não era qualquer alguém.
A ambulância chegou minutos depois. Lívia acompanhou os paramédicos até o veículo, explicou os procedimentos que já havia iniciado e os sinais que observou. Um dos socorristas, ao ouvir sua explicação técnica, perguntou: "Você é da área?" Ela respondeu apenas com um aceno. Depois voltou para a entrada da casa, onde Caio a esperava em silêncio, abraçado ao boneco de pelúcia. Helena, ainda pálida, encostou-se à parede do corredor. Seus olhos estavam fixos em Lívia. Ela não sabia o que a abalava mais: o colapso súbito do irmão ou o fato de ter sido salva por alguém que não era quem dizia ser. O som da sirene da ambulância ecoava pelo portão da propriedade enquanto a casa permanecia num estado de suspensão. O chão do corredor ainda estava molhado pelo suco derramado e o ar parecia preso nos pulmões de todos que presenciaram a cena. Otávio já havia sido colocado na maca, com máscara de oxigênio, monitores ligados e braços conectados aos cabos. Lívia caminhava ao lado, orientando os socorristas com precisão clínica, sem alterar o tom de voz, nem perder o foco um segundo sequer. Pressão inicial 8/5, sudorese intensa, perda parcial de consciência por 40 segundos, possível angina instável, sem histórico conhecido de arritmia, disse em tom direto para um dos técnicos. O paramédico a olhou, surpreso, mas não fez perguntas. Apenas assentiu e anotou. Helena o seguia em choque, sem saber o que fazer com as próprias mãos. Quando Otávio foi acomodado na ambulância, ela hesitou em subir. Lívia se adiantou. "Alguém da família precisa ir com ele?" Helena, ainda desnorteada, não respondeu de imediato. Parecia ver a cena de fora, como se não pertencesse àquele momento. "Você vai? Eu fico com Caio", disse Lívia, olhando diretamente nos olhos dela. "Ele não pode ficar sozinho agora." A ambulância partiu e o som da sirene se afastando deixou no ar um vazio incômodo. Lívia ficou ali por um instante, observando o portão fechar. Depois respirou fundo, entrou e trancou a porta. Caminhou até a sala onde Caio, escondido atrás da poltrona, a observava com os olhos arregalados. Ele não havia dito nada, mas estava em alerta. Ela se agachou devagar, sem se aproximar demais. "Ele vai ficar bem", disse, com suavidade. "Você não está sozinho." Caio soltou o boneco de pelúcia e deu 2 passos na direção dela. Ficou parado, como se esperasse permissão para sentir algo. Lívia abriu os braços e ele se jogou num abraço silencioso. Ela o acolheu, fechando os olhos, sentindo o pequeno corpo tremer de tensão. Sabia o que era guardar tudo por dentro até não aguentar mais. Horas depois, com Caio já dormindo, Helena voltou do hospital. Entrou em silêncio, passou pela sala como um vulto e foi direto até a cozinha, onde encontrou Lívia preparando um chá. Por alguns segundos, apenas se encararam. A advogada encostou as mãos na bancada, os olhos vermelhos de cansaço. "Ele está estável", disse num fio de voz. "Vão fazer exames. Dizem que pode ter sido um alerta. Se tivesse demorado mais..." Parou no meio da frase. Lívia esperou. Helena ergueu o rosto devagar, tentando recuperar o tom firme. "Como você sabia o que fazer?" Lívia mexeu a colher na xícara com calma, depois a colocou sobre o pires. Sua voz saiu baixa, mas firme. "Eu sou médica." A confissão pairou no ar como uma explosão contida. Helena puxou uma cadeira e sentou-se lentamente. "Você mentiu pra gente esse tempo todo?" "Eu não menti, só não contei." "Por quê?" Lívia hesitou por um instante. Passou a mão no cabelo, prendendo-o num coque improvisado. "Porque eu não queria ser médica de novo." "Não assim." Não. Helena franziu o senho, ainda tentando processar. "Mas você é boa. Você sabia exatamente o que fazer. Salvou a vida dele. E talvez seja isso que mais me assusta", disse Lívia, desviando o olhar. "Porque por um segundo eu senti tudo voltando. O instinto, a técnica, o controle. E depois veio a lembrança." "Que lembrança?"
Lívia respirou fundo. A pergunta não era simples, mas ela sabia que aquele momento chegaria. Eu perdi minha filha dentro de um hospital. Um incêndio, pane elétrica, caos. Eu estava lá. Consegui salvar outros 2 bebês da UTI neonatal, mas não consegui chegar a tempo da minha própria filha. Depois daquilo, larguei tudo. Pedi demissão, vendi meu carro, doei meus jalecos. Nunca mais entrei numa emergência. Helena ouviu em silêncio. Aquela mulher diante dela não era apenas uma babá qualificada. Era alguém que havia escolhido o esquecimento como forma de sobrevivência. Por que trabalhar como babá? Porque ainda é cuidar. Mas sem as sirenes, sem os prontuários, sem o jaleco, só eu e a criança. Sem expectativas, sem risco de decisões que mudam destinos. O barulho do relógio da cozinha voltou a preencher o silêncio. Helena passou a mão no rosto cansada. Eu não sei o que pensar sobre você. Não precisa pensar nada agora. Só precisa decidir se vai continuar me deixando cuidar dele. Helena ficou imóvel por alguns segundos. Depois se levantou. Olhou para Lívia uma última vez antes de dizer: Caio não fala desde que a mãe morreu, mas hoje ele chorou no seu colo. Talvez isso diga mais do que qualquer palavra. Virou-se e saiu da cozinha. Lívia pegou a xícara de chá e caminhou devagar até o corredor. Parou diante da porta entreaberta do quarto de Caio. Ele dormia tranquilo, respirando fundo, os braços envolvendo o boneco de pelúcia. Ela apoiou a cabeça no batente da porta, fechou os olhos e murmurou para si mesma: Por hoje, isso basta. No hospital, os corredores cheiravam a desinfetante e lembranças. Otávio estava estável, mas internado para observação. Os exames indicavam um quadro sério, ainda sem gravidade extrema, mas com riscos consideráveis caso ele não mudasse seu estilo de vida. O médico responsável falou de forma direta: se continuasse ignorando os sinais do próprio corpo, a próxima vez poderia ser fatal. Helena permaneceu ao lado do irmão o tempo todo. Vê-lo naquela cama, com tubos conectados e expressão exausta, mexia com algo dentro dela que nem os anos de convivência gelada tinham apagado. Não era só medo de perdê-lo, era a frustração de perceber que, mesmo estando ali desde o começo, ela nunca soube o que de fato ele sentia. Otávio, por sua vez, mantinha o olhar fixo na janela do quarto, sem comentar nada sobre o que havia acontecido em casa. Apenas disse, em voz baixa, que não queria que Caio o visse naquele estado, e pediu que Lívia continuasse com o menino até que ele voltasse. Do outro lado da cidade, Lívia levava Caio ao parquinho do condomínio vizinho. Era a primeira vez que o menino saía de casa desde a morte da mãe. Vestia uma camiseta azul e calça de moletom. Andava devagar, de mãos dadas com ela. Observava os outros garotos brincando, mas não se aproximava. Sentou-se no banco de areia, segurando o carrinho preferido, enquanto Lívia ficava por perto, com um livro aberto no colo que não lia de verdade. Seu olhar alternava entre ele e o céu. O sol daquela manhã era leve, e o vento parecia menos pesado. Na volta, passaram na padaria e escolheram juntos alguns pães e frutas. Lívia o deixou decidir quais levar. Caio apontou para um pacotinho de biscoito de chocolate e ela assentiu com um sorriso. Naquela pequena decisão, havia uma conquista. Ele voltava a escolher. Quando chegaram em casa, Caio foi direto para o quarto e deitou no tapete. Lívia organizava as sacolas na cozinha quando ouviu passos firmes vindo pelo corredor. Helena apareceu à porta com uma pasta de couro nas mãos. O rosto tenso, o queixo erguido, não parecia irritada. Estava decidida. Precisamos conversar. Lívia limpou as mãos no pano de prato e indicou a mesa. Claro. Helena sentou-se lentamente, abriu a pasta e tirou de dentro algumas folhas impressas. Empurrou uma delas na direção de Lívia. Eu pedi para uma amiga, juíza, puxar informações no CRM. Queria saber quem é você, de verdade. Lívia olhou para o papel, mas não pareceu surpresa.
Imagino que tenha encontrado tudo o que queria. Encontrei. Helena cruzou os braços. Formada em medicina pela USP, residência em pediatria, especialização em urgência neonatal. Funcionária de um hospital público até 5 anos atrás. Nenhuma infração, nenhum processo. E depois, sumiço. Lívia abaixou os olhos. Não havia mais por que manter a parede. Já havia passado tempo demais se escondendo. Eu era médica. E era boa, dedicada, envolvida. O hospital era tudo para mim. E minha filha ficava no berçário enquanto eu atendia na emergência. Era assim quase todo dia, até aquela madrugada. O silêncio tomou a cozinha. Helena se manteve calada. Não por respeito, mas porque, pela primeira vez, queria ouvir. O gerador falhou. O fogo começou numa das alas. Eu consegui tirar 2 incubadoras. Arrastei os equipamentos, ajudei a evacuar a ala inteira. Mas quando cheguei no berçário, a fumaça já tinha tomado tudo. Tentei entrar, tentei de verdade. Só consegui abrir a porta depois que já era tarde demais. Lívia parou. Passou a mão sobre os olhos como se ainda sentisse a ardência da fumaça. Depois disso eu não consegui mais voltar. A medicina, que era tudo para mim, virou o lugar onde eu perdi o que mais amava. Pedi exoneração. Cortei contato com todo mundo. Mudei de cidade, virei babá. Não por covardia, mas porque cuidar de crianças era a única coisa que ainda me lembrava que eu não estava completamente morta por dentro. Helena não sabia o que dizer. O que ouvira era diferente de tudo que esperava. Não havia má intenção, nem mentira. Só dor. Uma dor tão profunda que nenhuma punição ou desconfiança poderia cobrir. Por que veio trabalhar aqui? Porque a vaga estava aberta. Porque vi o rosto do menino no anúncio. Porque reconheci o silêncio dele no meu próprio. Helena segurou os papéis, mas não os recolheu. Estava processando o que acabara de ouvir. Você devia ter contado. Eu não sabia se podia. E também não queria que isso fosse usado contra mim. Helena se levantou, ainda sem saber se ia embora ou dizer mais alguma coisa. No corredor, antes de sair, virou-se. Meu irmão não é bom em lidar com emoções. Sempre fingiu que não doía. Mas você tirou ele do chão com as próprias mãos. Isso é algo que nem eu consegui fazer em uma vida inteira ao lado dele. Saiu sem esperar resposta. Lívia voltou à cozinha, onde o chá já esfriava na xícara. Pegou a bebida e foi até o quarto. Encontrou Caio dormindo no tapete, coberto com o próprio casaco. Sentou-se ao lado dele e tocou em seu cabelo com delicadeza. Era como voltar a tocar o passado, só que desta vez com cuidado suficiente para não perder mais nada. A luz do entardecer atravessava a janela do quarto de hospital, pintando de dourado as cortinas brancas e os lençóis amassados. Otávio acordou lentamente, os olhos ainda pesados, a respiração curta. Estava sozinho, com os monitores ao lado, marcando o ritmo que seu corpo insistia em esconder. No criado mudo, um envelope com exames, uma garrafinha d'água e uma flor num copo de vidro. Pequenos gestos de cuidado que ele não soube reconhecer de imediato. Horas depois, a porta se abriu. Lívia entrou sem fazer ruído, segurando uma sacola com roupas limpas e frutas. Vestia calça jeans e uma blusa leve, simples, mas com a elegância de quem não precisava de muito para estar no lugar certo. Ele a observou em silêncio por alguns segundos, depois desviou os olhos. Achei que você não viria, murmurou. Eu disse que cuidaria de Caio até você voltar, mas não disse que deixaria você sozinho aqui. Ela se aproximou devagar, colocou a sacola sobre a cadeira e se sentou. Ficaram em silêncio. Não havia pressa. Otávio parecia mais frágil do que nunca, mas também mais humano. Eu ouvi o que aconteceu, disse ele finalmente. Helena me contou. Sobre sua filha, sobre o hospital, sobre você. Lívia abaixou o olhar, segurando as próprias mãos sobre o colo. Não queria que soubessem. Aquilo ainda dói. E falar abre o que eu passei anos tentando manter fechado. Otávio assentiu.
com um pesar contido no olhar. Seus dedos tocaram levemente o lençol, como se buscassem apoio em algo que não escorresse pelos dedos. Eu construí uma rede de clínicas, disse. Gastei mais dinheiro do que consigo contar. Tudo em nome da excelência, da estrutura, da segurança. Mas no fundo, eu só tinha medo. Medo de adoecer. Medo de depender dos outros. Medo de morrer como minha mulher, sem poder fazer nada. E enquanto fazia isso, fui me afastando de tudo que era vivo. Lívia o olhou. Ele não falava como empresário, nem como avô. Falava como o homem que havia fracassado onde mais importava. Quando minha filha morreu naquele acidente, eu não consegui ir ao hospital ver o corpo. Helena cuidou de tudo. Eu estava em uma conferência na Alemanha. Liguei para o advogado, para os diretores da empresa, mas não consegui falar com o próprio neto. Fiquei 3 dias fora. Só voltei quando o velório já tinha acabado. Ele respirou fundo, sentindo o peito apertar por um motivo que não era clínico. Eu achei que não saber lidar com a dor era melhor do que me deixar afundar nela. Mas afundei do mesmo jeito e levei o menino junto. Lívia passou a mão nos cabelos, agora soltos, e falou com calma. A gente aprende na marra que não existe forma certa de sofrer. Só existe o que a gente dá conta. E às vezes isso é pouco, outras vezes é nada. Otávio olhou pela janela. O céu estava acinzentado, prestes a chover. Ver você ali, naquele dia, fazendo o que fez por mim, eu me senti um peso. Pela primeira vez, não tive o controle. Você me segurou com as mãos firmes, como se ainda fosse médica. Por alguns minutos fui. Depois voltei a ser só eu. E quem é você agora? Ela pensou por alguns instantes. Alguém que ainda sente dor todos os dias, mas que encontrou uma forma de transformá-la. Não curar, não apagar, só cuidar. Como faço com Caio? Otávio fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia algo diferente ali. Não era culpa, era rendição. Eu vi o desenho que ele fez. Você e ele de mãos dadas, com uma casa ao fundo. Faz tempo que ele não desenha nada com significado. Nem a mãe, nem o pai. Só rabiscos. Você trouxe de volta algo que eu achei que estivesse morto nele. Eu não trouxe de volta. Eu só fiquei ali. Quando ele precisou, eu não fui embora. Otávio tentou se sentar mais ereto, mas gemeu de leve com a dor. Lívia se levantou rapidamente e o ajudou, ajeitando os travesseiros com delicadeza. Quando ele ficou confortável, ela sentou-se novamente, desta vez mais próxima. Eu quero fazer diferente, disse ele. Não sei se vou saber como, mas quero. Por mim, por Caio. Por ela também. Fazer diferente não apaga o que foi feito, mas muda o que vem depois. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Havia ali uma espécie de trégua, não de um conflito externo, mas de guerras internas que já duravam tempo demais. Você acha que Caio vai voltar a falar? Ele perguntou. Quando ele sentir que o mundo é um lugar seguro para isso, vai. Mas precisa de mais do que psicólogos. Precisa de vínculo, de gente que fique. Otávio a olhou com um reconhecimento silencioso, como quem, pela primeira vez, escutava de verdade. E você, vai ficar? Lívia não respondeu de imediato. Levantou-se, foi até a janela e observou a primeira gota de chuva riscar o vidro. Se ele quiser, eu fico. Otávio assentiu lentamente, mais com o coração do que com a cabeça. Naquele quarto de hospital, 2 corações quebrados encontraram um ponto comum. Não era cura, mas era começo. O quarto estava silencioso, mas não era o mesmo silêncio de antes. Agora, havia vida nele. Um tipo de calma diferente, feita de respiração tranquila, luz filtrada pela cortina e o som sutil de folhas sendo dobradas com cuidado. Lívia sentava-se ao pé da cama, dobrando as roupas recém-passadas de Caio, uma a uma, como fazia todas as tardes, desde que se mudara para aquele quarto de hóspedes, que sem que ninguém tivesse anunciado, se tornara o coração da casa. Caio observava da porta, os pés descalços,
a camiseta amassada, o olhar curioso. Não fazia barulho, mas não parecia querer se esconder. Aquela manhã tinha sido diferente. Otávio havia recebido alta e estava em casa, de repouso no andar de cima. Helena saíra cedo para resolver pendências no escritório. E Caio, desde que acordou, não largou o boneco de pano que ganhou da mãe no último aniversário. Um gesto pequeno, mas que dizia muito. Lívia dobrou a última blusa e se levantou, levando as roupas até a gaveta. Quando virou-se, deu de cara com um menino parado na porta, os olhos fixos nela. Ela sorriu, como sempre fazia, e caminhou até ele devagar. Quer me ajudar a escolher a roupa de dormir? Caio não respondeu. Só continuou olhando. Ou a gente pode montar o quebra-cabeça novo, aquele do castelo. Nenhuma reação, mas ele também não foi embora. Ela se agachou à altura dele, com delicadeza. Você quer alguma coisa? O menino hesitou. A respiração ficou mais forte, como se estivesse lutando com algo por dentro. Depois de alguns segundos, abriu a boca. A voz saiu rouca, fraca, quase um sopro. Você vai embora? Lívia congelou. O tempo pareceu suspenso. Seu coração disparou, mas ela não se moveu. Apenas sorriu com os olhos marejados. Só se você quiser que eu vá. Caio balançou a cabeça devagar. 1, 2 vezes. O queixo tremeu um pouco. Ele abaixou o olhar, apertando o boneco contra o peito. A mesma voz suave saiu de novo, mais firme. Não. Lívia puxou o menino para um abraço apertado, com cuidado de não quebrar aquele instante que parecia maior do que qualquer outra coisa que já tivesse vivido desde o incêndio. O calor do corpo dele, o jeito como se encaixava no colo dela, o choro preso nas narinas, tudo era uma forma de cura que nenhuma emergência médica saberia diagnosticar. Lá no alto da escada, Otávio observava. Tinha descido só até a metade, apoiado no corrimão, sem ser notado. Viu o neto falar, viu Lívia se ajoelhar, e pela primeira vez sentiu algo que não sabia nomear. Não era alívio, nem orgulho. Era um tipo de gratidão que vinha sem palavras, nascida do lugar onde antes só havia frieza. Mais tarde, enquanto Caio dormia, Lívia foi até a cozinha preparar um chá. Encontrou Otávio sentado à mesa, olhando um envelope que ainda não havia aberto. Era o laudo final da bateria de exames. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, como se já esperasse por ela. Ele falou, não foi? Ela assentiu, emocionada. Foi só uma frase, mas parecia que o mundo inteiro coube nela. E coube, disse Otávio. Eu ouvi daqui de cima. Não sei há quanto tempo eu não chorava. Mas hoje, quase. Lívia sorriu, servindo o chá. Crianças falam quando sentem que alguém está realmente escutando. Otávio pegou a xícara com mãos ainda fracas. Você salvou nós dois, e nem precisou usar um jaleco para isso. Ela sentou-se em frente a ele, os olhos fixos nos dele. Eu só fiquei. Às vezes é isso que falta. Alguém que fique. Ele mexeu o envelope por alguns segundos, depois o empurrou na direção dela. Isso é o laudo dos exames. E isso aqui... Pegou outro envelope menor no bolso. É um convite. Ela o pegou desconfiada. Ao abrir, encontrou uma carta com apenas 2 frases escritas à mão. Você não precisa ser médica para mudar vidas, mas se quiser voltar, tem uma sala reservada. E preso à folha, um crachá novo. Doutora Lívia Fernandes, ala infantil. Ela ficou olhando por alguns segundos, sem saber o que dizer. Otávio se adiantou. Não é uma cobrança, nem um pedido. É só um gesto, um espaço, no seu tempo, do seu jeito. Lívia guardou o envelope com os olhos brilhando. Talvez um dia, mas por enquanto, ele é meu único paciente. Otávio assentiu, com um sorriso leve, quase imperceptível, mas verdadeiro. Do quarto, o som dos passos miúdos de Caio ecoava pelo corredor. Era hora de preparar a lancheira para o dia seguinte. Mas tudo, naquela noite, já parecia ter mudado.
O céu estava limpo naquela manhã. A luz entrava suave pela cozinha, tingindo os azulejos antigos com tons dourados. Lívia colocava pedaços de fruta numa lancheira azul com cuidado quase artesanal. Cortava as fatias de maçã em formato de estrela, encaixava os biscoitos numa caixinha separada e dobrava o guardanapo com um pequeno desenho feito à mão. Era um costume que aprendera sozinha, como tantas outras coisas nos últimos anos. Transformar pequenos gestos em cuidado. Caio apareceu no batente da porta, com o cabelo bagunçado e os pés ainda descalços. Observou em silêncio por alguns segundos antes de se aproximar. Seus olhos estavam mais despertos, o rosto menos fechado. Carregava o boneco de pano debaixo do braço, mas agora o fazia com tranquilidade, sem esconder atrás dele. Você vai me deixar? De novo? A pergunta veio de forma inesperada. A voz era baixa, mas firme. Lívia parou o que estava fazendo, virou-se devagar e ajoelhou-se à altura dele. Nunca mais. Não disse com promessas, disse com certeza. Aqui só existe quando se passa por tudo e ainda assim se escolhe ficar. Caio assentiu devagar, com um pequeno suspiro. Depois a abraçou, apertado, como se aquele gesto fechasse um ciclo invisível que havia começado desde o primeiro dia que ela pisou naquela casa. Otávio apareceu logo em seguida, já vestido, mas ainda com a expressão de quem se recuperava. Estava mais magro, mais pálido, mas havia leveza nos traços. Na mão trazia um envelope branco. Depositou-o sobre a mesa sem dizer nada. Lívia olhou de relance, reconhecendo o que era. O mesmo convite. O mesmo crachá. É só um lembrete, disse ele. Caso você mude de ideia. Ela sorriu, sem abrir o envelope. Ainda não é hora. Eu sei. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, observando Caio brincar com as fatias de maçã como se fossem soldados em uma missão secreta. Por alguns minutos, ficaram apenas ali, em silêncio, assistindo o menino transformar o café da manhã em um universo próprio. Sabe, disse Otávio com a voz baixa, durante muito tempo eu achei que precisava consertar tudo para seguir em frente. Mas talvez algumas coisas não se consertem, só mudam de forma. Lívia concordou com um olhar sereno. A dor não vai embora. A gente só aprende a cuidar dela. Otávio ficou em silêncio por um instante. Depois sorriu leve. E você vai continuar cuidando dele? Até ele não precisar mais de mim. E quando isso acontecer? Ela olhou para Caio, que agora mordia a maçã com concentração absoluta. Aí eu vou saber que cumpri meu papel. Amanhã avançava, e era hora de se arrumar. Lívia preparou a mochila, penteou os cabelos de Caio, colocou o tênis com a paciência de quem respeita o tempo do outro. Na porta, ele a segurou pela mão. Você vai comigo? Até o portão. E depois? Ela apertou a mão dele com carinho. Depois eu espero você voltar. Otávio os observou da varanda. Viu os dois caminharem lado a lado pela estrada de cascalho até o carro. Nada era extraordinário naquela cena. E ainda assim, tudo ali era novo. Pela primeira vez, ele não se sentia à margem da própria vida. Nem como avô, nem como homem. Na mesa da cozinha, o envelope branco permanecia fechado. Não como um lembrete insistente, mas como uma possibilidade guardada. Lívia sabia que, cedo ou tarde, teria que decidir se voltaria a vestir o jaleco. Se voltaria a entrar numa sala de emergência. Mas, por enquanto, sua missão tinha outro nome, outro rosto, outro sentido. Mais tarde, já em casa, preparava o jantar com a mesma calma de sempre. Caio assistia TV na sala, rindo baixo de algo no desenho. Otávio entrou, trazendo uma flor colhida no jardim. Colocou num copo com água e o deixou sobre a pia, sem dizer nada. Ela olhou, sorriu e continuou cortando os legumes. A vida agora andava com passos mansos, sem grandes reviravoltas, sem pressa, mas com presença, sem promessas, sem clichês. E naquela simplicidade partilhada havia mais paz do que em qualquer final perfeito.
Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias que mostram que, mesmo nos dias mais difíceis, ainda há espaço para recomeçar.